Boa noite, estão me ouvindo? Espero que sim. Já tive aqui o mudo. Ok. Esperar um pouquinho, o pessoal entrar. Esperando vocês, tá? Só um minutinho e já vamos iniciar. Então, pessoal, vamos iniciar nossa aula do centro cirúrgico. O nosso tema hoje da aula não mandei o material ainda, tá? Vou mandar agora. Terminando aqui a aula, eu já mando, tá bom? Tá muito escuro? Acho que não, né? Deixa eu melhorar a qualidade aqui da minha tela, que talvez... acho que agora melhorou. Aumentei a luminosidade do notebook, agora acho que deu melhorada. Então, vamos lá? Já estamos em clima de Natal, né? Então, fiz questão de fazer aula aqui para já entrarmos no clima de Natal, tá bom? Estamos já finalizando o nosso semestre, estamos indo já para as últimas aulas, temos mais 5 encontros, 4 encontros, deixa eu ver, conferir aqui, só olhar aqui nosso calendário. Vamos ter mais 4 encontros só. A gente finaliza nossa última aula dia 14 de dezembro. Então, ainda temos o dia 23, o dia 30, o dia 7 e o dia 14. E aí, finalizamos o nossa disciplina de centro cirúrgico. Bom, hoje a gente vai falar um assunto que não envolve somente no centro cirúrgico, mas acaba todo profissional da enfermagem que trabalha na assistência obrigatoriamente tem que ficar atento à questão da postura, ergonomia. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, já viram, para quem já trabalha na área da saúde, já sofre algumas questões em relação à postura, posição. Quem também não trabalha na saúde, mas trabalha tem algum outro vínculo, já sofre também com questões de posturas, como que se posiciona. Eu, esse final de semana, estava com um incômodo muito forte na região do meu cóccix, por postura inadequada. E essa imagem reflete muito. Trabalhar com o notebook fora do local, né? Quando a gente coloca o notebook na perna para trabalhar, quando a gente coloca o notebook na cama, em outros locais, no sofá, e não tem um apoio. Então, depois nosso corpo sofre, depois a gente sofre as consequências. E hoje a gente vai falar um pouquinho como trabalhar, como cuidar do outro, né? Vou me ajeitar aqui, porque a postura interfere muito. Como cuidar na enfermagem sem prejudicar a nossa saúde. Sabemos que para que a gente possa cuidar, exercer o cuidado, nós precisamos estar bem. Não tem como eu cuidar do outro, exercer
o meu cuidado se eu não estou bem, se eu não tenho saúde física e emocional também, tá? A gente vai ver que vários fatores podem levar a algumas complicações, alguns problemas relacionados à nossa forma de agir, tá bom? Então, vamos lá? Iniciar? E aí, o que é ergonomia, né? Da onde vem a palavra ergonomia? Ergon vem de trabalho, né? E norma de normas, ou seja, quais são as normas, as leis, né, do trabalho. Então, tem como objetivo compreender, né, o que é um trabalho real e prescrito e como a gente vai se adaptar com o trabalho, né, nós seres humanos com o trabalho. Usa o conhecimento científico necessário para proporcionar de forma integrada proteção, conforto, bem-estar físico. Ou seja, para que eu possa exercer qualquer trabalho, não somente na enfermagem, tá? É uma aula hoje que a gente vai servir, até você estar exercendo a enfermagem, vocês vão poder executar essa aula na prática mesmo, tá? Não necessariamente só quando for enfermeiro. Onde você está agora, e qualquer que seja a sua profissão atual, a sua atuação, ou até durante os estudos também, que vocês também estudam, né? Tenho certeza que estudam em casa, né? Tiram aí 2 horinhas de estudo, então vocês vão saber como se posicionar, qual posição correta, né? Qual a postura correta para que a nossa coluna vertebral, que o nosso corpo esteja confortável ao ponto de exercer a sua função, tá bom? Então, vamos conhecer um pouco mais? Na saúde, né, a ergonomia, ela vem fazer o quê? Ela vem melhorar a adaptação dos materiais, os insumos em si, os equipamentos, o local de trabalho, o processo de trabalho, de forma que o profissional da saúde possa ter uma boa qualidade de vida. Ou seja, o principal ponto da ergonomia na saúde é o conforto para o ser humano, para, no caso, o profissional. Ele precisa ter um conforto enquanto ele está executando, enquanto ele está realizando a sua atividade laboral. E quando a gente fala atividade laboral, muitas vezes, a gente não sabe qual postura utilizar, qual a melhor forma. Eu, enquanto professora de estágio, eu sempre falo para meus alunos, na hora que eles vão posicionar um paciente, né, começa a posicionar, aí a primeira coisa, vou abaixar aqui a câmera, vai posicionar, né, aí fica bem assim, ó. Funciona, ok. E vai administrar a medicação, a coluna encurvada. No final do plantão, no final do estágio, não há coluna que resista. Né? Não vai ter coluna que vai estar resistindo àquela postura durante a administração da medicação. Então, a gente precisa pensar que qualidade, que conforto eu estou tendo ao exercer um banho no leito, né? A gente vai ver já uma troca de fralda, um curativo, simples que seja. Então, eu preciso compreender, né? Como que eu estou executando, né? Como eu estou realizando esta atividade laboral. É importante também falar que é obrigação, né, do trabalho, né, do local de trabalho, dar condições para o trabalhador. O ambiente tem que estar adequado, né, pelas características física e psicológica dos trabalhadores. Ou seja, trabalho noturno tem que ter o quê? Mesmo que seja trabalho noturno durante muito tempo, às vezes pronto-socorro e tudo, tem que ter o descanso para o trabalhador. Um trabalho, um atendimento diurno, mesmo sendo diurno, tem que ter um tempo de descanso para aquele trabalhador. Ele precisa, além da lei, né, é fisiologicamente necessário que essa pessoa tenha o seu repouso, né? E também, além do repouso, tenha condições de executar atividades. Exemplo, nós temos a linha da obesidade. O que é a linha da obesidade? Nós temos a rede de atenção à saúde da pessoa com doenças crônicas. A obesidade é uma das doenças crônicas que nós temos. E ela entra dentro
da linha de cuidado da obesidade. Então, um hospital que precisa ter, né, leitos, macas próprias para os obesos e que possa, né, ao atender, né, o profissional for atender um paciente obeso, ele consiga executar, né, a atividade, o procedimento de forma que ele não vá ter também nenhuma lesão. Ele não pode movimentar um paciente obeso sozinho. A maca ela tem que ser própria para o manuseio, para a elevação da cabeceira, para diminuir, auxiliar a mudança de decúbito. Então, a maca ela tem que também auxiliar. E aí, a ergonomia, né, é o trabalho adequado ao ser humano, as nossas condições de conforto e segurança, ela vai estar relacionada com a nossa saúde. Para que ela possa ser eficiente, tem que ter qualidade e produtividade, ou seja, para que eu possa exercer a minha eficiência, a ergonomia tem que estar do meu lado, para que eu possa ter qualidade na minha assistência. Análise prévia da situação do trabalho existente, ou seja, a ergonomia nos ajuda a pensar como que eu vou movimentar este paciente sem causar uma lesão na minha coluna, no meu membro, onde for, né? Então, a ergonomia nos ajuda a pensar e a refletir, né? A fazer uma análise prévia daquilo que eu vou estar executando. Infelizmente, às vezes, a gente não encontra ambientes de trabalho tão salubres, né? Ambientes de trabalho tão favoráveis para a execução da atividade laboral. Mas as condições de trabalho ela vai estar relacionada com as condições socioeconômicas e com as condições pessoais. O que eu executo, a atividade de trabalho, ela tem que estar na gestão dos trabalhadores, né? Então, eu tenho obra pessoal, produção comercializável, aí sim eu vou ter o resultado do trabalho, ou seja, tudo isso aqui vai interferir no resultado do trabalho. Exemplo, realização de um curativo, procedimento de enfermagem, por exemplo. E aí, não, vamos para o cirúrgico. Passagem de uma sonda vesical de demora. A maca, ela tá com a altura mais baixa e você tem que passar essa sonda. E você tem que analisar. O resultado do trabalho é o quê? O resultado vai ter que ter a inserção da sonda de forma estéril, sem contaminação, e que vai realizar a função dela, que é drenar aquela urina que está naquela bexiga. Para que eu chegue nesse resultado, eu tenho vários passos. Eu tenho um risco ergonômico ali, eu tenho um risco biológico, eu tenho vários riscos que podem comprometer este resultado. Então, as condições de trabalho, a atividade do trabalho, tudo isso vai interferir no resultado. Então, eu tenho que pensar. O material está estéril, por exemplo. É as condições do trabalho. Eu tenho a destreza em passar aquela sonda. A postura que eu estou executando, é a postura correta? Eu vou conseguir fazer a higienização de forma correta? Então, são pontos que a gente tem que refletir. Existe uma análise real do trabalho, né? Como que é feito essa avaliação? Vai relacionar os elementos que constituem a situação de trabalho com o modo operatório dos trabalhadores, adequa, né, o instrumento de conforto, eficácia e segurança, né, com produção, redução de custos, ou seja, essa avaliação vai avaliar, né, a redução desses custos, maneira como o operador realiza efetivamente seu trabalho. Então, essa avaliação ergonômica vai ser feita. Lembra da aula passada que nós falamos do SESMIT, falamos da equipe que organiza toda a parte de segurança do trabalho? Hoje, essa avaliação ergonômica vai ser realizada por essa equipe. Essa equipe vai estar realizando essa avaliação ergonômica de trabalho, que é a AET. Vai ter
unidades cognitiva, psíquica e somática. O que interfere nessa avaliação ergonômica? Olhe bem. Inicialmente, por exemplo, para colocar macas, né? Quando vão projetar o hospital, por exemplo. É necessário que eles projetem um espaço entre as macas, de forma que quando o trabalhador for, né, o profissional de saúde for exercer o cuidado de enfermagem, ele tem aquele espaço. No centro cirúrgico, por exemplo, a planta física do centro cirúrgico, ela tem que ser pensada também na ergonomia do trabalhador de saúde. Ele é pensado também. A forma como se vai movimentar os apoios que tem que ter naquele local. Então, tudo isso vai ser avaliado. Vai ser personalizado de acordo com o local. Claro que o ideal é que fosse personalizado individualmente, mas não é possível fazer individualmente. Mas a forma, a altura, olha o exemplo aqui, essa imagem. A altura do monitor está relacionado com a altura da mesa, com a altura da cadeira, tudo isso de forma simétrica. O ambiente de trabalho, né? A organização do espaço, arranjos físicos, a iluminação, a temperatura interfere diretamente na ergonomia. Por exemplo, imagine você num posto de enfermagem onde não tem lâmpada, ou está com uma lâmpada queimada. Você está com risco, né, de um risco ergonômico. Por quê? Porque você tem que forçar mais a sua visão, você tem risco de ter outros acidentes de trabalho. É importante também o conforto e o projeto de mobiliário, materiais, cores, tudo isso está relacionado ao ambiente de trabalho. Então, os postos de trabalho, o CME, as salas cirúrgicas, a RPA, tudo isso são pontos importantes, né, que tem que ser avaliado. Este ambiente de trabalho, ele é projetado, ele deve ser projetado de forma também ergonômica. Tem que levar em consideração a condição que este profissional vai estar exercendo o seu cuidado de enfermagem, as suas atuações de enfermagem. A tarefa, né? O que ele tem, como ele deve exercer? A atividade que esse usuário, que este profissional, que esse trabalhador vai estar executando, ela precisa ter dimensão coletiva, de forma cognitiva, de forma fisiológica e psíquica, para que este profissional possa exercer o seu trabalho de forma coesa, de forma correta. E quais são os riscos ergonômicos que nós temos, né? O que são riscos ergonômicos? São os fatores que podem afetar a integridade física ou mental do trabalhador. Ou seja, não é só a questão física, a parte mental também vai ter risco ergonômico. Podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e danos à saúde do trabalhador. Então, o risco ergonômico é tudo aquilo que pode causar dano. Tá travando a minha imagem. Tá travando para vocês também? Travou aqui, ó. Vocês estão me ouvindo? A minha congelou. Ok? Estão me ouvindo? Agora eu não sei, porque para mim aqui travou. Voltou. Então, esses riscos ergonômicos, eles podem trazer danos ao trabalhador. E vamos ver que danos são esses, né? Que pode estar trazendo. Aqui existe, né, os riscos, os grupos de riscos, né? Falamos aqui já o risco físico, que é o grupo 1, verde, o vermelho, que é o risco químico, o risco marrom, o grupo 3, marrom, risco biológico,
O 4, que é o nosso, que a gente fala hoje, é o risco ergonômico, amarelo. E o grupo 5, azul, riscos de acidentes. Então, olha os riscos ergonômicos que nós temos. Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico. Daqui a pouquinho, no final da aula, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Ele é bem clássico, que fala muito a questão de atividades monótonas, né? Repetitivas, que estão feitas o tempo todo naquele mesmo ritmo. O quanto isso é prejudicial ao trabalhador. E aí nós temos os riscos ergonômicos, né? LER, que hoje é DOT. LER, lesão por esforço repetitivo. E o nome correto, né, é o DORT, doença osteomuscular. Opa, a palavra que não sai. Doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Bom? Então, outros riscos ergonômicos: o cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial e diabetes pode também estar desenvolvendo, né, dentro do risco ergonômico. Alteração do sono, doenças nervosas podem causar risco, né, ergonômico, né? Taquicardia, gastrite, úlcera, tensão, ansiedade, problemas de coluna, tudo isso pode ser ocasionado pelo risco ergonômico. Então, algumas patologias, como doenças crônicas, como também condições que o paciente está sofrendo, que o trabalhador, que no caso o trabalhador, está ali sofrendo neste momento. E como é a enfermagem, gente? É fácil aqui, né? Pensa comigo, vocês acham que é fácil para o enfermeiro, é fácil para a equipe de enfermagem exercer suas atividades de forma tranquila? Vocês acham que é tranquilo? É fácil? É fácil a gente estar exercendo essas atividades sem risco? Não é, gente. A gente lida com peso de paciente, a gente lida com pessoas. Nós realizamos procedimentos invasivos que muitas vezes a postura que a gente vai executar não vai contribuir para a nossa saúde física. Então, nós temos, sim, situações de riscos, né? O esforço físico, nós fazemos bastante esforço físico. Exigência de postura inadequada, às vezes a única posição para eu pulsionar aquele paciente a única posição que eu consigo realizar aquele curativo. O levantamento e transporte manual de peso, situação de estresse físico e ou psíquico, muito comum. Existem várias síndromes que são ocasionadas pelo estresse psíquico que aquele trabalhador sofre naquela unidade que ele está trabalhando. Jornadas de trabalho prolongadas, colegas de trabalho que realizam plantões, né, corridos, né, seguidos, e aí o risco ergonômico entra já, consequentemente, aumentando o risco biológico, porque o risco desse paciente, desse usuário, lesionar durante qualquer procedimento existe pelo fato do cansaço, do esgotamento físico. A enfermagem ela não pode ter essa carga horária, né, excessiva. Já trabalhamos com bastante questões físicas. Então, a gente não temos condições psíquicas e, consequentemente, física para exercer jornadas prolongadas de trabalho. Controle rígido de produtividade, quando o chefe, o líder, ali, no caso o chefe, ele exige de você uma produtividade excessiva. E você, para alcançar aquela produtividade, realiza procedimentos de forma inadequada, apenas para alcançar o que foi proposto pelo seu chefe. Então, isso também. Imposição de ritmos excessivos, quando o chefe, a coordenação ou o local que seja, te impõe ritmos excessivos. Num plantão de 12 horas ali, tem tantas cirurgias, por exemplo, né? Agendam 10 cirurgias.
E aí é um ritmo excessivo. Vou dar um exemplo só, tá? Então, este ritmo excessivo, ele não, ele vai ser uma situação de risco ergonômico. Então, aquele ritmo excessivo que o paciente está, que o usuário, quero falar paciente, né? Que o trabalhador, vamos lá, que o trabalhador exerce, consequentemente, afeta a sua ergonomia. Então, aqui eu tenho esforço físico e postura corporal. Como deve ser aqui? Olha o erro, né? O erro desse profissional ao auxiliar, ao ajudar um paciente. Essa é uma forma que não é correta, ok? Então, é necessário este esforço físico, a postura corporal. Essa postura também não está adequada. A forma incorreta ao abaixar. Então, e a forma que a gaveta muitas vezes está, quando coloca-se um exemplo, né? A forma de organizar as gavetas facilita também a sua postura ergonômica, sabia disso? Se é um material que você usa com grande frequência, né? Por exemplo, seringas e agulhas, elas têm que estar em locais de fácil acesso para o trabalhador, para que ele tenha menor risco ergonômico. E o que mais acontece é o quê? A postura inadequada, a postura errada. O certo seria o quê? O agachar, né? Realizar aquele agachamento para depois você elevar a sua coluna. Não de forma de alavanca, né? Não de forma isométrica, como está aqui, sim de forma em agachamento, que é a postura ideal para pegar algum material. Então, a forma como as gavetas são organizadas no posto de enfermagem, dentro do centro cirúrgico, na RPA, é para facilitar este manuseio. Então, isso também deve ser pensado. O coordenador de enfermagem do local, do hospital, ele tem que estar ciente de que a sua área ali, o centro cirúrgico, ou a internação cirúrgica, a clínica cirúrgica, ela possa estar respeitando aquelas normas. Então, é importante estar respeitando a postura adequada. Então, muitas vezes, sempre essa postura vai interferir no resultado. Outra questão também, que é um risco ergonômico. Andar em média 10 km por turno. Hoje é fácil a gente mensurar, né? A gente pega aqueles relógios que mensura quantos passos, né? E aí, consequentemente, quantos metros foi que você andou naquele plantão. Então, andar em média 10 km por turno também tem a questão do risco ergonômico. O andar constantemente, não é o caminhar, não é... Muita gente fala, mas eu faço difícil no meu trabalho, porque eu caminho muito. Não, gente. Isso não conta como atividade física. A atividade que o profissional da saúde vai estar exercendo, ele não vai contar com aquela que ele exerce na assistência. É diferente, existe posições diferentes. O estresse ocupacional, né, gente? Quem aqui nunca se estressou? Como que o estresse ocupacional muitas vezes afeta o profissional? Então, é o conjunto de perturbações que caracterizam o desequilíbrio físico e psíquico que vão ocorrer no ambiente de trabalho. É normal, não assim, é esperado, né, normal? É esperado que quando a pessoa está num estresse muito a questão física, consequentemente vai vir o estresse ocupacional e vai afetar a parte psíquica também. E muitas vezes esse estresse, né, ele vai ser somático ali, nosso corpo sofre junto, sofre a pressão. Então, a gente precisa compreender que muitas vezes esse risco ocupacional, né, o estresse ocupacional, ele vai estar ali com desequilíbrio físico e psíquico. Exemplos, né, da questão psíquica, né? Quem aqui, gente, nunca teve uma fadiga mental? O que é isso, né? Aquela moleza, você tá cansado, você não consegue pensar, né?
falta de concentração, irritabilidade, perde apetite, dor de cabeça, excesso de sono, preguiça e fraqueza corporal. Esses são os principais sintomas da fadiga mental. A fadiga física é a incapacidade de continuar funcionando as nossas capacidades normais. Então, a nossa questão física está relacionada à questão do andar, da questão física. A psíquica, na questão do nosso raciocínio. Então, é importante a gente preservar essa nossa mente. É importante nós preservarmos e deixarmos de forma tranquila a nossa mente, para que quando formos utilizar, quando a gente for utilizar ela, né, a gente tenha um HDzinho ali zerado. Então, outra questão, né, como eu falei, os turnos e trabalhos noturnos. Se eu perguntasse aqui, né, quem aqui trabalha noturno? Muita gente tem a opção de trabalhar noturno, antes por causa do trabalho noturno, às vezes, ou porque tem filho em casa e aí à noite tem o marido para cuidar, então prefere fazer, ou vice-versa, né? Ou o marido prefere à noite, e aí a pessoa tem mais tempo, né? O trabalhador tem mais tempo com a família. Mas eu sempre falo, gente, sempre não sou eu que falo, né? Existe ditados aí que uma noite de sono ela não é recuperada. Então, perder sono, você não recupera o sono perdido. Você não vai conseguir recuperar aquele sono perdido. Vai ser necessário, né, um descanso físico para depois, consequentemente, um descanso psíquico. Então, é importante que o profissional, quando ele vai para um período noturno, ele possa compreender que ele precisa repousar durante o dia. Muitos profissionais que trabalham noturno já têm um hábito, já acostumam. Chega em casa, não dorme, não descansa, e aí já vai emendar em outro plantão noturno, e aí, consequentemente, terceiro plantão noturno, e quando vê, já está dias, meses, sem estar indo em casa no período noturno. Então, é importante avaliar, né, o pesar, avaliar até que ponto é importante realmente estar ali de forma constante, ok? E aí nós temos aqui essa tabelinha mostrando o relógio do sono. De 5 às 17 horas, né? Como funciona o nosso corpo? O nosso organismo produz e acumula adenosina, que é à noite. Então, facilita a produção de melatonina, que é à noite, né? Então, pela manhã, o nosso organismo vai produzir o quê? Adenosina. A adenosina vai estimular depois, facilitar a produção de melatonina, que vai ajudar no sono. Então, das 5 da manhã às 17 horas, é produzida essa adenosina. Das 17 às 21, os olhos percebem mudança de luz, começa a diminuir, né? Vão enviando estímulos ao cérebro, avisando que o corpo vai se preparar para dormir. Então, presta atenção, antes do pôr do sol, já inicia o nosso corpo preparando para o sono. De 21 às 3 da manhã, a adenosina vai se transformar em quê? Em melatonina. E o hormônio, né, produzir o sono. A melatonina produz o sono. Das 2 às 3 da manhã, aquele melhor... Já viu aquele cara? Tá no meu melhor sono. É o pico de produção de melatonina. 3 às 5 da manhã, o cérebro produz o hormônio cortisol, que vai acelerar o metabolismo, aumentar a pressão arterial e vai inibir a melatonina, vai ativar o nosso corpo a gente acordar. Agora, esse relógio do sono, é possível exercer no período noturno de forma tranquila? Se o seu repouso não for das 2 às 3, você vai ter um cansaço físico, psíquico, porque o seu corpo vai precisar dormir, sentir a vontade de dormir, mas não vai ter como dormir, porque é a hora, se o seu repouso não for às 2 até às 3, né, for mais tarde ou mais cedo, você não vai estar com o sono suficiente. Se for mais tarde, vai ter passado já o sono. Então, esse relógio do sono, ele nos ajuda a entender a produção dos hormônios e como ele está atuando e vai atuar inibindo ou ativando outros hormônios. A melatonina, que é o hormônio, ela vai precisar de estímulo da adenosina.
E ela precisa, depois do estímulo do cortisol, para parar, para diminuir. Então, quem vai inibir a melatonina? Cortisol. Quem vai produzir, né? Perdão, quem vai transformar a adenosina em melatonina, né? Perdão, quem vai virar melatonina vai ser a adenosina, vai transformar, né, em melatonina. E aí nós temos, né, as modalidades, né? Como a gente vai intervir de forma de concepção lá no início, né? Quando vai estar construindo o prédio, construindo o hospital, então a concepção desde o início dos riscos ergonômicos, de diminuição, de deixar muitas vezes estruturas que vai facilitar essa postura. Segundo, né, correção, são a forma que a gente vai estar intervindo de forma ergonômica. O que fazer para corrigir os erros que foram produzidos. E terceira linha, né, modalidade, é a conscientização. Nós espalhássemos, educássemos a postura correta, tudo para 10 pessoas pelo menos, e as 10 pessoas para mais 10, e aí mais 10, a gente iria conscientizar esses profissionais da saúde a ter uma postura adequada, como realizar os procedimentos de forma adequada. Como que a gente vai ter as estratégias de prevenção, né? Qual é as estratégias de prevenção que nós temos? Melhorar as condições de trabalho, né? De forma prática, conforto físico e psíquico por melhoria de... Primeira questão, gente, como isso é importante, processo de trabalho, a melhoria no processo de trabalho, como que vai executar, modernização de máquinas e equipamentos. Quantas vezes a gente tem máquinas que exigem mais força? Nossa, então a gente exerce um risco ergonômico maior. Então, deixar de forma moderna as máquinas, equipamentos, de forma que vai diminuir os riscos ergonômicos. A alteração no ritmo de trabalho, ferramentas adequadas, postura adequada, né? Então, tudo isso são pontos que podem melhorar este relacionamento com as pessoas. E o que deve ser feito, né? Sistema de comunicação e informação do usuário, tátil, visual, auditivo e de vibração. Então, observar qual é o sistema de comunicação dele, é tátil, é visual, auditivo, de vibração. Percepção relativa aos movimentos realizados pelos trabalhadores nos espaços, considerando as partes do corpo humano que necessitam de um arranjo especial para o manuseio operacional. Então, é importante que esse trabalhador ele possa ter essa percepção relativa. Como deve ser realizado esse procedimento? Outros elementos podem ser considerados na sua concepção, dependendo da atividade a ser realizada. Então, essas ações são ações que vão auxiliar, diminuir, na verdade, as questões relacionadas, né, à prevenção da ergonomia, do risco ergonômico. Olha aqui como devem ser os locais de trabalho onde são realizadas atividades que demandam o uso do intelecto. Ou seja, o enfermeiro que está ali, o exemplo eu que estou aqui, ó, eu tinha que estar na temperatura de 20 graus e 23 graus. A gente acaba tendo essa temperatura. Umidade relativa não inferior a 40%. Ruído não superior a 60 dB. Iluminação dos postos de trabalho. O que mais, às vezes, pega nessa questão é o posto de trabalho. O local que o enfermeiro está ali fixo. E esse posto, muitas vezes, não vai suprir as necessidades daquele enfermeiro. E o enfermeiro vai precisar realizar procedimentos de forma que a gente viu anteriormente, né? Por pressão, muitas vezes. Então, é importante essa conversa, como chegar nesse ponto. Então, é importante que tenham esses cuidados, né? E tudo mais. Prevenção. Quais são as prevenções para o ambiente, né? O ambiente de posturas ergonômicas. Organizar o trabalho para que os trabalhadores possam realizar mais de uma atividade em postura adequada.
alternada, perdão. Pé sentado, ou seja, o enfermeiro ele precisa ficar em pé, ele precisa sentar, modificar, né, moldar as posições. Isso também é uma forma de prevenir algumas lesões, algumas alterações que podem ocorrer com o profissional da enfermagem. Então, essa postura é importante. Os trabalhadores devem realizar movimentos esses que possibilitam circulação sanguínea. Estimular, gente. Aí eu falo. Quem está aqui pediu material, né? Alguns me adicionaram no Instagram. Então, assim, vocês nem todos me conhecem pessoalmente, mas eu passei por eu estou passando, né, por uma reeducação alimentar. Então, eu tenho perdido peso em um ano, né? Eu tive um quantitativo de peso que eu perdi. Por que eu decidi perder peso? Era questão de estética? Não. Não me incomodava esteticamente, apesar de a gente ver a mudança, a questão de ser gordinha, né? O que me incomodava, era as questões de ergonomia, postura. Eu não tinha postura, não conseguia amarrar um sapato, eu não conseguia, porque a obesidade, eu estava em obesidade, grau 1, impossibilitava. Então, eu precisava exercitar. Eu não fazia exercício nenhum. Tanto que uma vez, não foi no estágio, foi em um estágio, em uma parceria que a instituição fez com uma escola, e eu fui com os alunos. Era no domingo, a gente fez uma ação numa escola para atender a comunidade, e aí lá tinha bioimpedência. E aí eu fui fazer, só que tinha que tirar, né, a aliança e tudo mais. Eu estava bem acima do peso, né, obesa mesmo, cheguei, faltava algumas graminhas para chegar nos 100 quilos, e eu fui tirar minha aliança. Quando eu tirei a aliança, gente, a aliança travou aqui. Ela nem ia e nem voltava, né? E aí travou. E eu não conseguia voltar. Aí foi travando. Quanto mais eu forçava, mais ela travava. Cheguei em casa, fiquei fazer as técnicas, né? Sabão, linha, vi no YouTube, tudo que fosse. E nada. Sabe como eu tive que tirar? Final de semana, não tinha nenhuma relojaria aberta. Eu tive que ir para o pronto atendimento, para urgência e emergência, porque lá ia ter, né? Eu fui até onde eu dava estágio também, que era na UPA Norte, e lá tinha o cirurgião dentista, e ele cortou a aliança com a parte de serrinha dele. Resumindo, as condições físicas que eu tinha minha questão fisiológica afetava diretamente a minha ergonomia. Então, é necessário mudanças também de atitudes internas para que a gente possa ter resultados positivos. Evitar todas as posições de trabalhos inclinadas. Gente, a gente tem um hábito de inclinar de forma, isso vai o quê? Causar compressão, vai ter esticamento dessa estrutura óssea. Então, evitar qualquer posição que vai ocasionar este movimento de inclinação. Quando eu vou na academia, é a primeira coisa, né? Como que a gente vai pegar aquele peso? Eu tenho que agachar a posição. Então, como que eu vou pegar algo na gaveta? Eu agacho e não o movimento de esticar. Nós temos esse hábito errado de fazer de forma errada. Evitar manter os membros superiores em posições elevadas, principalmente acima do nível do coração. Então, até o exemplo, né? A mesa que você trabalha não pode estar, você não pode trabalhar dessa forma, porque você sobrecarrega a sua coluna cervical. Então, a forma como você vai estar. Então, por que muitas vezes as pessoas trabalhadoras trabalham ali, ela não é um enfermeiro que trabalha na coordenação do centro cirúrgico. Ela não executa a parte mais braçal, física, somente a parte de gestão. Só que a altura do computador não permite que o braço dela seja abaixo do nível do coração. E isso vai afetar a sua ergonomia. Evitar tarefas que obriguem a que o punho se mantenha por longos períodos, né? Em sua amplitude de movimento, ou seja, ele deve ser mantido em posição neutra, né? E não que eu venha ficar fazendo, movimentos
repetitivos. Evitar a realização de tarefas que exigem força em combinação com posturas não neutras. Então, é importante a gente estar fazendo isso. Só um minutinho, pessoal. Exemplo, olha aqui. A coluna do profissional, né? Se é um movimento que eu vou fazer e eu preciso, né? Eu evitar realizar movimentos, realizar tarefas sozinhas, tarefas que vão exigir força física, elas precisam estar sendo divididas com o apoio, o auxílio de colegas. Eu preciso da ajuda, né? Quando eu estou na assistência, vai mudar um paciente, eu chamo todo mundo que está ali próximo me ajudar. Fazer movimento em bloco. Não é, e assim como a gente tem que pedir ajuda, a gente também não deve negar ajuda. Todo mundo ali tem algum problema de saúde, muitas vezes, então precisa de auxílio, precisa de uma ajuda. Então, é importante, sim, estar, né? Movimentar o paciente quando está saindo do centro da sala cirúrgica para a RPA. Então, é necessário, sim, toda a equipe ajudar. Existem técnicas que a gente vai ver já de como realizar isso. Existe também, né, elevadores de transferências, e aí existem dispositivos que vão nos ajudar. Hospitais modernos, né, vão ter insumos, equipamentos modernos que vão nos auxiliar. Muitas vezes a gente não vai encontrar, né, não é a realidade do Brasil, mas a gente pode encontrar. Então, quando eu vou encaminhar o paciente para o banho ou realizar qualquer procedimento que vai implicar risco para a segurança do paciente e para o trabalhador, a gente pode utilizar esses elevadores de transferência. Olha aqui os elevadores de transferência, que legal. Transportando o paciente, né? Pacientes obesos precisam ser transportados. Olha aqui, o paciente sendo transportado para o vaso. Então, esse daqui não é a realidade brasileira, mas nós temos sim. As macas, elas precisam estar olhem bem, a forma como eu vou transportar este paciente de uma maca para outra. Como que eu vou fazer movimentos em blocos, né? Sempre pegar pelo lençol mais próximo ali do paciente. Isso vai facilitar o manuseio. Movimentar e transportar os pacientes acamados, né? É importante que antes a altura da cama seja regulável. Então, eu preciso ter, essa aqui é uma cama que facilita, ela é regulável, que eu consigo regular. Existem outras mais modernas ainda, que é digital, você trisca, né? Ela eleva, ela é uma maca moderna. As camas aqui, ó, que vão auxiliar. Olha, aqui é um exemplo de uma cama que a gente encontra no Hospital Geral aqui de Palmas, né? Tocantins, Hospital Geral de Palmas. Ele tem macas, né, que auxiliam também. Instrumentos de transferência, aqui existem alguns, que vão auxiliar este paciente. É importante lembrar aqui que esses instrumentos precisam ter uma revisão periódica, né, também, para que possa trazer segurança para este usuário que vai estar sendo transportado de uma maca para outra. Aqui é um sonho já, né, gente? A banheira, aqui não é no Brasil não, mas a banheira para o paciente e tudo mais. Mas quem sabe, né? Aqui, ó, ainda não chegamos no Brasil, mas daqui uns dias, né, robôs que vão auxiliar, né? No Japão já tem bastante. Já pensou, gente, enfermeira no Japão? Que delícia! Modernidade, tanta coisa moderna que a gente executa o mínimo de força, né? Questão ergonômica, claro também que tem a questão psíquica, vou falar já já. Aqui com auxílio, existe o transporte manual de pacientes, que aqui é a nossa realidade, olha aqui, transportar no centro cirúrgico de uma maca para outra, como deve ser feito. Olha aqui, gente, 6 pessoas
Que lindo, ideal, vou transportar um paciente de uma maca para outra, né? Na urgência, no centro cirúrgico. Fazer movimentos e mudanças de decúbito do paciente, higienização, trocar os lençóis do paciente. Então, tudo isso, eu não tenho que fazer tudo sozinha, eu tenho que pedir ajuda. Essa transferência, né, é o método manual de transferência, vai efetuar através do posicionamento adequado desse corpo. Tem o método mecânico de transferência, através de equipamento mecânico. É transferir o paciente da cama para a maca, ou da cama para a cadeira, ou da cama para a cadeira com utilização do elevador. O que eu tenho que fazer para transportar e movimentar o paciente? Antes de qualquer coisa, a condição física deste paciente, ela tem que ser averiguada. Como que tá, né? Como que deve ser? Ela tem que ser respeitada, essa condição física. Me travou aqui. Desculpa, gente, liguei aqui de novo. Avaliar as condições do paciente que será movimentado, sua capacidade de colaboração. O paciente em condição de movimentar, ele é restrito ao leito? Mesmo o paciente acamado ao leito, precisa trocar os lençóis. E eu preciso saber se esse paciente é colaborativo, né? Se ele vai colaborar, se ele tem sonda, importantíssimo, antes de eu transportar o paciente. Se ele tem dispositivos, equipamentos instalados nele, soro, sonda, catéteres, né? Tudo que tiver. Porque ao transportar este paciente, eu preciso saber o que eu estou levando ele, né? Ao movimentar ele. Preparar o ambiente, dos equipamentos, espaço físico, tirar qualquer obstáculo que estiver na frente, nivelar a maca, né? A altura da cama, ficar no mesmo nível da maca. Importante, já vi muito acidente, travar as rodas da maca, da cama. Tem que travar essas rodas. Por quê? Porque ao movimentar, gente, já presenciei situações demais que a maca anda e aí dificulta mais, o paciente não caiu, graças a Deus, mas o risco desse paciente cair, existe o risco desse paciente cair. Então, eu tenho que pensar bem como eu estou exercitando. Avaliar a carga, né? E claro, quando eu vou transportar, manusear cargas, né? Outros materiais. Manter um espaço livre para acessar aquela carga. Obter condições seguras do solo do trajeto ser percorrido. Segurar a carga usando totalmente as mãos. Levantar cargas do chão com o dorso, né? Olha bem a postura aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na frente, ó. Voltando aqui. Então, eu tenho que conhecer as condições do paciente, conhecer o ambiente e utilizar princípios da ergonomia e da biomecânica. A força que eu vou exercer. Eu não posso exercer força na minha coluna. Eu tenho que exercer os pontos de força, né? Pontos de forças para a biomecânica. O que eu tenho? Olha a mecânica corporal. Deixar os pés afastados. Então, eu tenho que fazer um apoio, principalmente, inicialmente, o apoio dos meus membros inferiores. Deixar eles apoiados no chão. Manter as costas eretas. Usar o peso corporal como contrapeso ao do paciente. O meu peso ele tem que ser a minha balança de contrapeso, para eu não sobrecarregar a coluna. Flexionar o joelho, ao invés de curvar a coluna. A gente faz isso aqui, ó, curvar. Não, flexiona o joelho. Utilizar movimentos sincrônicos, aquele 1, 2, 3, juntos, né? No 3, 1, 2, 3. A gente vai exercitar desta forma. Trabalhar o mais próximo possível, né? Do corpo do paciente. Trazer este paciente, né? Trazer este manuseio de forma mais próxima. Eu tenho que deixar, ó, nós temos um lençol. Então, pegar um lençol próximo a este paciente, para evitar sobrecarga na coluna. Então, muitas vezes a gente tem lesões porque a gente não consegue se aproximar do paciente. Então, eu preciso aproximar. Então, quando eu tenho mais pessoas para ajudar e auxiliar neste movimento, eu diminuo meu risco ergonômico. Usar uniforme que tenha liberdade. Já pensou você usar um jaleco
que você não consegue movimentar, elevar os membros. Então, o meu uniforme tem que estar fácil. Evitar roupas, né? Ou no centro cirúrgico, né? Os scrubs e tudo mais, que estejam encostando, né? Rasgando, prendendo. Eu tenho que usar sapatos apropriados também. Realizar a manipulação de pacientes com a ajuda de pelo menos, no mínimo, 2 pessoas. Não queira ser o super-herói, tá bom? Nós não somos super-heróis. Não queira fazer o trabalho sozinho. Peça ajuda. Organize essa ajuda. Olha a movimentação. Olha aqui, ó. Flexão do joelho. Flexionou. Eu estou próximo do paciente, trazendo ele. Os pés, ó, separados. Joelho flexionado. Costa reta. Fazendo contrapeso. O peso está próximo ao corpo, as mãos apoiadas. Então, tudo isso aqui é o movimento correto para transportar um paciente, para ajudar o paciente. Olha o que é errado, né? Aqui está correto. Olha aqui o errado. O movimento correto. Olha aqui, ó, o movimento correto. E aqui o errado. Ó, como eu falei, né, que podem ajudar se o paciente tiver força, né, a barra com o trapézio no leito, pode ajudar o paciente a movimentar. Se tiver um plástico antiderrapante para os pés, blocos de mãos também, o paciente pode nos ajudar a movimentar e a manipular este paciente. Cinto de transferência, que vai ser ajustado no paciente. Disco giratório para os pés também vão ajudar na transferência, ó, deste paciente. E aqui o peso, como deve ser. Olha aqui como eu devo abaixar, gente, para pegar qualquer movimento. Esta é a postura correta para eu pegar qualquer material que caiu e não fazer isso aqui, ó. Vocês vão dar para ver? Deixa eu ver aqui. Vou pegar a câmera. Quando você faz isso aqui, ó, caiu algo no chão, você só acaba com a coluna. Acaba com a sua coluna vertebral. Você tem que fazer o agachamento, agachar, ó, em bloco. E aí você consegue. Ó, até doeu a coluna fazer para vocês. Não pode fazer dessa forma. A gente tem que utilizar de forma correta. Olha aqui o que pode facilitar, né? As tábuas de transferência. São as pranchas de plásticos rígidos. A gente coloca, ó, o centro cirúrgico na hora de transportar o paciente. É uma forma de auxiliar esse transporte também. É a coisa que a gente mais faz no centro cirúrgico, transportar paciente. Sempre vai ter, porque eu preciso transportar o paciente. Se o paciente está acamado, eu tenho que transportar ele da maca que ele veio para a maca da cirurgia. E se ele acabou de fazer a cirurgia, ele vai precisar de transporte para a maca para ir para a RPA. Então, ele precisa de transporte. A gente precisa saber como transportar esse paciente. Não usar mobiliários e equipamentos improvisados no atendimento, que isso pode atrapalhar nossa ergonomia. A gente usa muitas vezes, né? Então, não utilizar dessa forma. Olha aqui, postura no posto de enfermagem, na hora de prescrever, né? Então, o que eu tenho que organizar para melhorar minha questão psicossocial também? Proporcionar variação de tarefas, atividades e evitar movimentos repetitivos. Turno, né? Por isso que a escala ela é rotativa, para que o profissional não fique na mesma atividade sempre, não causa um desgaste psicossocial. Verificar o conforto térmico, né? A temperatura, né? Se está com ar muito frio, muito quente, visual, o barulho, a acústica do ambiente, as jornadas de trabalho, os períodos de pausas, como é que está aquele trabalhador, ele sempre tem o descanso dele em horário difícil. O descanso sempre é às 15 horas, sempre, né? E ele não tem um descanso bom nesse horário, então tem que fazer um rodízio. Implantar modificações que garantam aos trabalhadores mais criatividade, autonomia e satisfação. Não é fácil, é um desafio. E, aqui é o maior desafio, gente. Proporcionar número suficiente de trabalhadores por turno. A gente sempre tem uma escala com déficit, sempre. A escala de enfermagem vai faltar algum profissional, sempre vai ter. Então, sempre, infelizmente, tem a sobrecarga de trabalho. Então, é necessário
este apoio mútuo, um ajudando o outro. Em relação, né, a movimentos, né, a altura da bancada tem que estar ajustável, as macas, as camas, né, manter espaço suficiente para os membros inferiores, os pés, o banquinho, né, às vezes a gente vai sentar para prescrever, para realizar o processo de enfermagem e não tem um apoio. Gente, quando está na RPA e na RPA não tem uma cadeira para você sentar. No centro cirúrgico, o enfermeiro não ter o apoio durante a cirurgia, ele não vai estar atuando, às vezes, na cirurgia, ele não vai ser o instrumentador, mas ele precisa estar ali circulando, e ele precisa ter um local também apropriado, às vezes é só aquele banquinho inapropriado. Então, é necessário rever, evitar alcances excessivos, né? Evitar a inclinação do tronco, os alongamentos excessivos, você quer pegar algo e está longe, você se estica todo. Se estica é bom, bem tocante nessa. Você faz um alongamento excessivo que vai desgastar. O ideal é que antes de iniciar o plantão, que o profissional tenha um momento de alongamento, né? O ideal é isso. O ideal é que nós todos, né, em qualquer situação da vida, que a gente possa preparar o nosso corpo para o dia a dia. Por que a gente não faz alongamentos diários, né? Yoga ajuda bastante. Além de trabalhar nossa mente, concentração, o nosso físico também é trabalhado. Se eu tenho, né, se o paciente está acamado e tudo, e ele faz uso, o paciente obeso, utilizar técnicas, né, objetos que vão facilitar para evitar toda vez levar o paciente. Você está sozinho no plantão, não consegue levar ele. Barras de apoio no banheiro também auxilia. E aqui que eu falei, ó, atividade física, o preparo, né, a prevenção dos distúrbios osteomusculares, ela vai vir como? Praticar atividade física regularmente. Profissional da saúde que se exercita, principalmente enfermagem. Gente, nós temos um alto nível de obesidade na enfermagem. Por quê? Turnos excessivos, contraturnos também. Excesso, né? A questão do excesso da carga horária, plantões duplos e tudo mais. O estresse, né? A questão ansiedade, a questão psíquica, tudo isso contribui para a obesidade, a ausência de atividade física. Então, tudo isso vai causando, às vezes, compulsão na pessoa, não ter tempo para atividade física, a gente precisa pesar bem. Então, eu preciso cuidar, como eu falei no início, eu tenho que cuidar primeiro do meu corpo, para depois eu cuidar do outro. Você tem cuidado do seu corpo? Como está o seu corpo? Tem cuidado da mente? Como está a sua mente? Como está? Como está a sua mente? Então, vamos pensar nisso. Realizar exercício e alongamento específico para a coluna vertebral. Acabei de falar. Evitar a obesidade, ou seja, não estar obeso. Utilizar posições, colchões, travesseiros adequados para dormir. Realizar relaxamento e massagem. O que isso tem a ver com o plantão, professora? Tudo. Se você não tem uma boa noite de sono, você vai acordar com dor. Ao acordar com dor, você vai exercer suas atividades com dor e isso vai, muitas vezes, levar você a uma posição inadequada, uma postura inadequada durante o procedimento. Então, a sua noite anterior é fundamental para o seu plantão seguinte. Então, por isso que é importante o repouso, o repousar, o descansar. Então, quem faz uma dica assim, né, gente? Quem trabalha noturno, quem faz plantões noturnos, precisa ter o descanso de um plantão para o outro. O ser humano, gente, precisa dormir, ele precisa repor. A privação do sono é um dos casos de obesidade, de ansiedade, de depressão. Então, como então, professora, o seu trabalho só à noite? Você tem que ter um descanso. O descanso não é só o repouso no plantão, mas o descanso pós-plantão, o sono, né? Vimos lá a rotina do sono? Eu produzo melatonina na madrugada. Então, eu preciso ter também umas noites de sono. Então, quem trabalha à noite não pode emendar plantão atrás de plantão, ele precisa dormir também.
No dia a dia, como que a gente pode evitar, né? Postura inadequada ao andar, posição confortável, vestir roupa e calçar sapatos. Telefone também pode ser o inimigo, viu, gente? Às vezes a gente fica na cama. Quem não fica, né? Olha a pior postura aqui, a postura que a gente mais visualiza. Celular, deitado na cama. Olha a postura. Sobrecarregando a cervical. E aí, quando você não cochila, o celular cai na sua cara e você ainda lesiona a face, né? Então, isso é uma coisa que eu também faço e tenho me policiado a melhorar. Como eu falei, eu tô com a postura inadequada e meu cóccix está sofrendo bastante. No começo do ano eu estava com a fascite, eu tenho fascite plantar, por postura, né, inadequada. Eu tenho o joelho valgo, então a minha pisada é plana e faz com que eu tenha um desgaste. E aí a minha face a plantar, de vez em quando ela ataca ali, desenvolve fascite plantar. Por postura, o calçado inadequado. Eu sei que eu não posso usar saltos por muito tempo e vou lá e uso. Então, eu tenho que cuidar, é um risco ergonômico. E aí, eu não cuido, vou para o plantão, eu pioro a situação. Então, eu preciso pensar nessa questão. Travesseiro muito alto ou muito baixo, colchões velhos, antigos ou de molas, às vezes também, pode causar também. Atividade doméstica, gente, vamos lá, donas de casa, donos de casa também, que tem homens também, né? Varrer o chão, passar e lavar roupa, lavar a louça, né? Isso tudo, se a gente não tiver cuidado, a gente vai sofrer na melhor idade. Ou até antes, né? Então, a postura, minha mãe briga muito comigo, ela vem aqui em casa, ela vê às vezes eu cuidando, a minha postura aqui, se organizar. Ela vê muitas vezes eu cuidando de algo em casa e vou lá e abaixo rapidamente. Então, isso tudo prejudica a minha coluna, né, vertebral. Olha, gente, sentar é um desafio, mas é um do maior causador em lesões na coluna. Eu fico observando, meu filho, até os 4 anos de idade, gente, era a coisa mais lindinha, ele sentava, sabe aquela postura ereta? Coisa mais bonitinha, certinho, sem nenhum desvio. Agora, o que? A gente acaba, às vezes, deixando, você tá de qualquer jeito no sofá, deitar e tudo mais, de forma errada, ele já tá ficando assim, ó, a postura inadequada, a gente vai deixando. Então, eu tenho policiado, corrigido ele, lembrar, ó, meu esposo sempre tenta, né? Ele sempre fala comigo, Natália, ó a postura, eu vou lá e, né? Além de deixar a pessoa mais elegante, né? De deixar a barriguinha, o abdominal mais trincadinho, né? Mais justinho, então a gente precisa, ó, sentar de forma ereta, né? Deixar o pé, né? Apoiar o apoio no chão, só que eu não force a coluna. Utilizar a escada também, quando eu for pegar algum material. Enfim, né, gente? Eu preciso utilizar a ergonomia para melhorar o trabalho e a saúde do trabalhador de enfermagem. Existem várias pesquisas que falam que a questão cognitiva e física pode trazer sofrimento, né, ao trabalho. A enfermagem é muito pesado, né? O trabalho de enfermagem não é fácil. E se eu não executo ele de forma correta, o dano é maior ainda. Tá bom? Então, aqui são as referências que nós temos deste material, tá bom? É importante estarmos atentos como é que eu estou me posicionando. Como que eu tenho realizado procedimentos de enfermagem? Como deve ser? Isso? Então, eu preciso entender, compreender tudo isso, para que a gente possa exercer a enfermagem com qualidade, sem colocar em risco a nossa vida. Não existe coisa pior do que risco que a gente pode estar sofrendo. Agora, só mostrar aqui um vídeo bem clássico, todo mundo conhece. Vou só desligar aqui o áudio e já ligo, peraí.
Olhem bem, tá? Filme do Charlie Chaplin, Os Tempos Modernos. Desculpa, peraí, vai. Section 5, speeder up, 401. Os trabalhadores na fábrica. Attention forward. Trouble on bench 5. Check under the paper. Dust coming through loose on bench 5. Attention forward. Fazendo o mesmo movimento repetitivo. A pressão para manter a qualidade do trabalho. O chefe a pressão psicológica para manter a qualidade. Os problemas que podem ocorrer. Problemas entre a equipe. Section 5, more speed, 47. A pressão de trabalho, aumentando o trabalho para manter. Relief man passing. Relief man passing. Movimentos repetitivos. Tanto ele fazer o mesmo movimento. Hey! Quit stalling. Get back to work. Descanso não tem. A pressão do chefe o tempo todo.
Enfim, pessoal, é só para a gente lembrar, né? É bem clássico sempre falaram sobre a questão do trabalho, né? Da sobrecarga do trabalho, então é utilizado bastante esse filme, né? Por lembrar que muitas vezes a forma, os movimentos repetitivos que nós exercemos no nosso dia a dia nos condicionam, o excesso de trabalho, a pressão no trabalho e tudo mais. Então, é importante a gente estar revendo toda essa questão para a nossa saúde física e emocional, tá bom? Então, finalizamos aqui. Tirar nossa fotinha, né? Deixa eu abrir aqui. Só organizar aqui. Vamos lá, deixa eu tirar a fotinha. Outra. Gente, muito obrigada por estar aqui comigo, tá bom? Até a nossa próxima aula e eu espero vocês, tá bom? Tchau, tchau. Vou postar a aula já já. Quem não tem o link, manda mensagem que eu envio para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.